Um casal entra em pânico ao ver seu cão rosnando ferozmente para o berço da filha recém-nascida. Prestes a abandonar o animal, um evento chocante revela um perigo mortal escondido próximo ao berço. Aterrorizados, os pais ficam paralisados diante da cena inimaginável. Era uma noite quente de verão em Belo Horizonte. O bairro Savassi, conhecido por suas ruas arborizadas e casas charmosas, estava mergulhado em um silêncio acolhedor. Na rua Piumhi, uma casa de 2 andares se destacava, não pela sua arquitetura, mas pela cena que se desenrolava em seu interior. No quarto principal do 2º andar, um abajur de luz suave iluminava o rosto preocupado de Mariana, que se debruçava sobre o berço de madeira clara, onde sua filha Lívia, de apenas 1 ano, dormia profundamente. O ar-condicionado zumbia baixinho, mantendo o ambiente fresco e agradável. Do lado de fora do quarto, sentado no corredor com as orelhas em pé, estava Thor, um imponente pastor europeu oriental. Seus olhos atentos fixavam-se na porta entreaberta do quarto, como se montasse guarda. A tensão era palpável, refletida nas sombras que dançavam nas paredes. No andar de baixo, Lucas caminhava de um lado para o outro na sala de estar. A televisão, ligada em volume baixo, transmitia o noticiário local, mas ele mal prestava atenção. Seus pensamentos estavam focados nos eventos recentes que haviam perturbado a paz de seu lar. O aroma de café recém-passado preenchia o ar, misturando-se com o cheiro característico de uma casa com criança pequena. Uma mistura de talco, leite e algo indefinivelmente doce. Na mesa de centro, uma xícara pela metade e papéis espalhados indicavam uma conversa interrompida. Ndils, do lado de fora, as árvores da rua balançavam suavemente com a brisa noturna, projetando sombras inquietas através das cortinas entreabertas. O som distante de um carro passando ocasionalmente quebrava o silêncio, lembrando que, além das paredes daquela casa, a vida em Belo Horizonte seguia seu curso normal, alheia ao drama que se desenrolava naquele lar aparentemente tranquilo. Mariana, uma pediatra de 35 anos, estava em pé ao lado do berço de Lívia, seus olhos castanhos refletindo uma mistura de amor e preocupação. Seus cabelos cacheados, normalmente soltos, estavam presos em um coque desalinhado, revelando o cansaço de noites mal dormidas. Vestida com uma camisola leve e um hobby de algodão, ela alternava seu olhar entre a filha adormecida e a porta do quarto, onde sabia que Thor estava do outro lado. Lívia, com apenas 1 ano de idade, dormia serenamente, alheia à atenção ao seu redor. Seus cachinhos dourados emolduravam um rostinho redondo e tranquilo. Vestida com um pijaminha estampado com pequenos leõezinhos, ela agarrava firmemente seu cobertor favorito, um presente de sua avó. No corredor, Thor mantinha sua vigília silenciosa. O imponente pastor europeu oriental, com seu pelo denso e escuro, tinha olhos âmbar penetrantes que pareciam conter uma sabedoria além da compreensão humana. Apesar de seu porte intimidador, havia uma gentileza em sua postura, especialmente quando seu olhar se voltava para o quarto onde Lívia dormia. Lucas, um arquiteto de 38 anos, continuava sua caminhada inquieta na sala. Alto e de ombros largos, ele passava a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um sinal do estresse dos últimos dias. Vestindo uma calça de moletom e uma camiseta desbotada do Atlético Mineiro, seu tímido coração, ele carregava o peso da responsabilidade de manter a família unida em meio à crescente tensão. A relação entre os membros da família era complexa e cheia de nuances. Mariana, sempre pragmática e protetora, via sua rotina meticulosamente planejada ser desafiada pelos eventos recentes. Sua conexão com Thor, outrora calorosa, agora estava manchada pelo medo e pela incompreensão. Cada rosnado do cão era como uma punhalada em seu coração, dividindo-a entre o amor pelo animal de estimação e o instinto materno de proteger Lívia a todo custo.
Lucas, por outro lado, mantinha uma fé inabalável em Thor. Criado em uma família que sempre teve cães, ele via o pastor europeu oriental como mais do que um animal de estimação. Era um membro da família, leal e protetor. Sua confiança em Thor contrastava fortemente com a crescente ansiedade de Mariana, criando uma tensão palpável entre o casal. Lívia, em sua inocência infantil, permanecia alheia ao conflito que se desenrolava. Seu mundo ainda era feito de sorrisos, descobertas e o conforto dos braços de seus pais. Para ela, Thor era uma fonte constante de fascínio, com seus latidos alegres e lambidas carinhosas. Thor, o catalisador involuntário desta crise familiar, carregava em seus olhos uma mescla de determinação e confusão. Seu comportamento aparentemente agressivo à noite contrastava drasticamente com sua natureza dócil e brincalhona durante o dia. Era como se ele tentasse comunicar algo crucial, mas estivesse frustrado pela incapacidade de se fazer entender pelos humanos que tanto amava. Naquela noite, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Mariana, exausta após mais um dia de trabalho no hospital, havia acabado de colocar Lívia para dormir. Enquanto arrumava alguns brinquedos espalhados pelo quarto, ela ouviu. O som baixo e gutural começou como sempre vindo do corredor. Thor estava rosnando novamente. Dun! Com o coração acelerado, Mariana se aproximou silenciosamente do berço. Lívia dormia tranquilamente, alheia ao som ameaçador. O rosnado de Thor aumentou de intensidade, fazendo com que os pelos da nuca de Mariana se arrepiassem. Ela olhou para a porta entreaberta, vendo apenas a sombra do cão projetada na parede do corredor. Súbito, Thor começou a latir furiosamente, fazendo Mariana pular de susto. Lívia acordou chorando, assustada com o barulho repentino. Lucas subiu as escadas correndo, alarmado pelos sons. Ao abrir completamente a porta do quarto, eles viram Thor em posição de ataque, os dentes à mostra, focado em um ponto específico próximo ao berço de Lívia. Andedi. Nos dias que se seguiram ao incidente, a tensão na casa da rua Piumi atingiu níveis insuportáveis. Mariana, com olheiras profundas e nervos à flor da pele, começou a evitar deixar Lívia sozinha, mesmo que por alguns minutos. Seu instinto materno estava em alerta máximo, amplificando cada ruído e movimento na casa. Uma tarde, enquanto preparava a papinha de Lívia na cozinha, Mariana ouviu Thor se aproximar. Seu corpo enrijeceu instantaneamente. O cão, sentindo a apreensão dela, parou a alguns metros de distância, seus olhos âmbar fixos nela, com uma mistura de confusão e tristeza. Thor inclinou a cabeça como se tentasse entender. Por um breve momento, Mariana viu nele o companheiro leal que sempre fora, o protetor que brincava gentilmente com Lívia. Mas a lembrança dos rosnados noturnos rapidamente dissipou esse lampejo de nostalgia. Lucas, observando a cena da porta da cozinha, sentiu seu coração apertar. Ele via o medo nos olhos de sua esposa, a desconfiança que agora permeava sua relação com Thor. Mas também notava a tristeza evidente no olhar do cão, a confusão em seu comportamento. Mariana se virou para ele, lágrimas nos olhos. Eu sei, Lucas, mas o que podemos fazer? Não posso arriscar a segurança da nossa filha. Naquele momento, o choro de Lívia ecoou pelo monitor do bebê. Thor imediatamente ficou alerta, as orelhas em pé, o olhar fixo na direção do som. Antes que Mariana pudesse reagir, o cão já estava subindo as escadas em direção ao quarto. Mariana e Lucas correram atrás de Thor, o coração acelerado. Ao chegarem no quarto, encontraram uma cena que os deixou perplexos. Thor estava sentado ao lado do berço, sua postura calma e protetora. Lívia, que havia acordado de sua soneca, sorria e esticava os bracinhos na direção do cão, completamente à vontade. Mariana, ainda hesitante, observou a cena com um misto de alívio e confusão. Era difícil conciliar esta imagem com os rosnados noturnos que a aterrorizavam. Eu não entendo, ela murmurou. Por que a noite é tão diferente?
As horas passaram lentamente. À meia-noite, algo mudou. Thor ficou subitamente alerta, suas orelhas se movendo como se captasse um som imperceptível aos humanos. Ele começou a rosnar baixinho, olhando fixamente para um ponto específico na parede do quarto. Mariana, ainda cética, mas começando a duvidar de suas próprias suspeitas, observou atentamente. Mas o quê? Não há nada ali. Mariana assentiu. Seu rosto uma mistura de preocupação e esperança. Pela primeira vez em semanas, ela começou a considerar que talvez, apenas talvez, Thor não fosse a ameaça que ela temia. Na manhã seguinte, o casal acordou com uma nova perspectiva. O medo ainda estava presente, mas agora mesclado com uma curiosidade crescente. Eles estavam determinados a desvendar o mistério por trás do comportamento de Thor, não apenas pelo bem de Lívia, mas também pelo cão, que até pouco tempo atrás consideravam um membro querido da família. Nos dias que se seguiram, Mariana e Lucas enfrentaram uma série de desafios, enquanto tentavam desvendar o mistério do comportamento de Thor. O primeiro obstáculo veio na forma de opiniões divergentes de amigos e familiares. "Vocês estão loucos de manter esse cão em casa?" ela exclamou, gesticulando com seu copo de caipirinha. "E se ele atacar a Lívia? Já pensaram nisso?" Mariana, sentindo-se pressionada, interveio. "Estamos investigando o que está acontecendo. Chamamos um especialista em comportamento animal que virá esta semana." O segundo desafio veio na forma de noites mal dormidas e estresse crescente. Apesar de sua determinação em entender o que estava acontecendo, o casal ainda se via acordando a cada ruído, temendo pelo bem-estar de Lívia. Na manhã seguinte, exausta e irritada, ela desabafou com Lucas. "Não sei quanto tempo mais aguento isso. Estou ficando paranoica, vendo perigo em cada canto." O terceiro obstáculo surgiu de forma inesperada. A desconfiança dos vizinhos. Dona Jandira, a vizinha fofoqueira da rua, havia espalhado rumores sobre o cão perigoso da família Silva. "Olha, sei que vocês amam esse cão." Ele começou desconfortável, mas as pessoas estão preocupadas. Talvez seja melhor considerar outras opções. A tarde chegou, trazendo consigo o Dr. Oliveira, um homem de meia-idade com um ar sereno e profissional. Enquanto ele observava Thor interagir com a família, Mariana e Lucas mal conseguiam conter sua ansiedade. O Dr. Oliveira ajustou os óculos, seu rosto pensativo. "Bem, à primeira vista não vejo sinais de agressividade. Thor parece bem ajustado e carinhoso com Lívia, mas precisamos investigar esse comportamento noturno." A instalação das câmeras trouxe um novo desafio, a espera angustiante por resultados. Cada noite parecia se arrastar, com o casal alternando entre esperança e temor do que as gravações poderiam revelar. "Lucas, eu sinto muito." Ela gaguejou, mostrando o documento. "Eu não assinei, mas muitos vizinhos estão preocupados." A situação em casa também se deteriorava. Apesar de seus esforços para manter a calma, Mariana e Lucas começaram a discutir com mais frequência, o estresse da situação afetando seu relacionamento. O clima pesado afetava até mesmo Lívia, que se tornava mais chorosa e agitada. Thor, sentindo a tensão, ficava mais vigilante que nunca, o que apenas aumentava a preocupação de Mariana. Ao abrirem a porta, viram Thor em posição de ataque, rosnando ferozmente para um canto do quarto. Lívia chorava em seu berço, assustada com o barulho. Por um momento terrível, Mariana pensou que suas piores suspeitas estavam se confirmando. O coração de Mariana disparou quando seus olhos seguiram a direção apontada por Lucas. Na parede próximo ao rodapé, havia uma pequena fissura que não estava lá antes. E mais alarmante ainda, algo parecia se mover dentro dela. Mariana hesitou por um momento, dividida entre o desejo de proteger sua filha e a preocupação com o que Lucas poderia encontrar. Com um último olhar ansioso, ela saiu do quarto, embalando Lívia, que ainda choramingava. "Meu Deus!" ele murmurou, recuando lentamente. "Mari, chame os bombeiros! Agora!" Quando a equipe de bombeiros chegou, liderada pelo sargento Rodrigues, a rua Piumhi se encheu de luzes e sirenes.
Vizinhos curiosos saíram de suas casas, murmurando e especulando sobre o que poderia estar acontecendo. É por isso que Thor estava rosnando todas as noites, Lucas explicou, a realização o atingindo como um raio. Ele estava tentando nos avisar do perigo. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. O que começou como um murmúrio de preocupação, logo se transformou em expressões de espanto e admiração. Thor, o cão antes visto com desconfiança, agora era aclamado como um herói. Nós devemos desculpas a vocês, ele disse olhando para Thor com um novo respeito. Julgamos mal a situação. Nos dias que se seguiram, a família experimentou uma mudança drástica em sua rotina. A casa foi inspecionada minuciosamente por especialistas em controle de pragas, que descobriram e selaram várias pequenas entradas que poderiam permitir a invasão de animais perigosos. Thor, agora reconhecido como o guardião da família, recebia mimos extras e olhares de admiração de todos. Mariana, em particular, passava horas acariciando o pelo macio do cão, como se tentasse compensar cada momento de dúvida que teve. Lucas, observando a cena, sentiu um misto de alívio e orgulho. Sua fé em Thor havia sido justificada, e sua família estava mais unida do que nunca. Fernanda, a jovem mãe que havia alertado Lucas sobre a petição, tomou a iniciativa de organizar uma pequena festa em homenagem a Thor. É o mínimo que podemos fazer, ela disse sorrindo timidamente. Semanas se passaram desde o incidente com a cobra, e a vida na casa da rua Pyungyi parecia ter voltado ao normal. Thor estava mais relaxado, Lívia crescia feliz e saudável, e Mariana e Lucas finalmente conseguiam dormir tranquilos. No entanto, o destino tinha outros planos para testar a união e a coragem da família. Era uma tarde de sábado típica em Belo Horizonte. O céu estava carregado, prenunciando uma das famosas tempestades de verão da capital mineira. Mariana e Lucas haviam decidido aproveitar o dia em família no Parque Municipal, um dos pontos turísticos mais queridos da cidade. Acho melhor voltarmos para o carro, Lucas sugeriu, olhando preocupado para o céu cada vez mais negro. De repente, um clarão intenso iluminou o céu, seguido quase instantaneamente por um estrondo ensurdecedor. Lívia começou a chorar, assustada com o barulho. Mariana a abraçou com força, tentando acalmá-la. Enquanto corriam em direção ao estacionamento, a chuva desabou com uma intensidade assustadora. Em questão de segundos, estavam todos encharcados. O vento forte tornava difícil manter o equilíbrio e os relâmpagos contínuos criavam uma atmosfera caótica e assustadora. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Lucas, que estava alguns passos à frente, viu o galho começar a cair na direção de Mariana e Lívia. Seu grito de aviso foi abafado por outro trovão ensurdecedor. Mas o impacto nunca veio. Ao invés disso, ela ouviu um rosnado feroz e sentiu algo pesado passar por ela. Quando abriu os olhos, viu Thor em um ato de bravura incrível, lançando-se contra o galho em queda, desviando-o o suficiente para que caísse inofensivamente ao lado delas. Thor! Lucas gritou correndo em direção ao animal. A chuva continuava a cair impiedosamente, dificultando a visão e os movimentos. Nesse momento, um grupo de pessoas que estava próximo, tendo testemunhado o incidente, correu para ajudar. Entre eles estava um homem alto e forte, que imediatamente tomou a liderança. "Ele precisa de um veterinário agora!" Mariana exclamou, as lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. O grupo rapidamente se organizou. Enquanto Lucas carregava Thor, Mariana seguia com Lívia, ainda assustada, mas agora silenciosa, como se entendesse a gravidade da situação. A senhora, que conhecia o caminho para a clínica, liderava o grupo, enquanto outros voluntários os acompanhavam, oferecendo guarda-chuvas e ajuda. A corrida até a clínica pareceu durar uma eternidade. Cada gemido de Thor fazia o coração de Mariana e Lucas apertarem. Lívia, sentindo a tensão, agarrava-se fortemente à mãe.
Ele vai ficar bem, não vai? Mariana perguntou, sua voz quase um sussurro. A espera parecia interminável, cada minuto se arrastando dolorosamente. O futuro de sua família, agora indiscutivelmente incluindo Thor, pendia por um fio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o veterinário emergiu da sala de cirurgia. Seu rosto estava sério, mas não sombrio. Mariana e Lucas se levantaram imediatamente, seus corações acelerados. Mariana soltou um suspiro de alívio, mas percebeu que havia mais a ser dito. Mas ela incentivou, temendo a resposta. O veterinário ajustou seus óculos, seu olhar compassivo. É cedo para dizer com certeza. Há chances de recuperação com fisioterapia intensiva e possivelmente mais cirurgias. Mas devo ser honesto, o caminho será longo e desafiador. Sem hesitar, Mariana e Lucas assentiram. Com Lívia nos braços, eles seguiram o médico até a sala de recuperação. A visão de Thor, deitado na mesa com tubos e bandagens, era de partir o coração. Mas quando o cão os viu, seu rabo começou a abanar levemente e seus olhos se iluminaram. Nos dias que se seguiram, a família Silva enfrentou uma montanha-russa emocional. Thor foi liberado para voltar para casa, mas com uma série de cuidados especiais. A sala de estar foi transformada em um espaço de recuperação, com uma cama ortopédica canina ocupando o centro. A notícia da bravura de Thor se espalhou rapidamente pelo bairro e pela cidade. O que antes era desconfiança, agora se transformou em uma onda de apoio e admiração. Vizinhos se revezavam para ajudar, trazendo comida, oferecendo assistência com Lívia ou simplesmente fazendo companhia. Desculpe incomodar, ele disse visivelmente emocionado, mas a comunidade queria fazer algo por vocês e por Thor. Por favor, aceitem, insistiu o Sr. Geraldo. É o mínimo que podemos fazer depois de como julgamos mal a situação. Thor não é apenas o herói de vocês, mas de todo o bairro. Enquanto isso, Thor fazia progressos lentos, mas constantes. Cada pequeno movimento de suas patas traseiras era celebrado como uma grande vitória. Lívia, em sua inocência infantil, passava horas ao lado de Thor, lendo seus livros ilustrados para ele, como se sua presença pudesse acelerar a cura. Sabe, ela disse suavemente, acho que entendo agora o que significa realmente ser uma família. Não é apenas sobre laços de sangue ou viver sob o mesmo teto. É sobre estar lá um para o outro, não importa o quê. Os meses que se seguiram foram de intensa dedicação e esperança para a família Silva. A rotina diária girava em torno dos cuidados com Thor e sua reabilitação. Mariana e Lucas se revezavam entre o trabalho, os cuidados com Lívia e as sessões de fisioterapia de Thor. O progresso era lento, mas constante. Cada pequeno movimento das patas traseiras de Thor era celebrado como uma grande vitória. A persistência do cão era inspiradora. Mesmo nos dias mais difíceis, ele mantinha um olhar determinado, como se entendesse a importância de sua recuperação, não apenas para si, mas para toda a família. A comunidade continuava sendo um pilar de apoio fundamental. Fernanda, a vizinha que antes hesitara em defender Thor, agora era uma presença constante, ajudando com os exercícios de reabilitação e cuidando de Lívia quando necessário. O Sr. Geraldo organizou um grupo de voluntários para fazer melhorias na casa, tornando-a mais acessível para Thor durante sua recuperação. Um dia, durante uma sessão particularmente desafiadora de fisioterapia, algo extraordinário aconteceu. Thor, com um esforço visível, conseguiu dar seus primeiros passos sem auxílio. Foram apenas alguns passos vacilantes antes de ele cair, exausto. Mas o significado daquele momento foi imenso. Venham rápido, Thor! Ele andou! Lívia, com seus olhos arregalados de alegria, estendeu os bracinhos. Thor, Thor! Ela balbuciou, usando sua versão infantil do nome do cão. Aquele momento marcou um ponto de virada na recuperação de Thor. Nas semanas seguintes, seus progressos se aceleraram.
O veterinário, Dr. Fernandes, ficou impressionado com a melhora. A notícia da recuperação milagrosa de Thor se espalhou rapidamente. O bairro organizou uma pequena celebração no parque local, o mesmo onde o acidente havia ocorrido meses antes. Desta vez, porém, o ambiente era de alegria e triunfo. Enquanto Thor caminhava orgulhosamente pelo parque, ainda com um leve mancar, mas definitivamente de pé, Mariana e Lucas refletiam sobre a jornada que haviam percorrido. O cão, que uma vez eles quase abandonaram por medo, havia se tornado o coração de sua família, unindo-os de uma forma que nunca imaginaram ser possível. A celebração no parque foi mais do que uma simples festa. Foi um momento de profunda reflexão e gratidão para a família Silva e toda a comunidade. Enquanto observavam Thor brincando cuidadosamente com Lívia na grama, Mariana e Lucas não puderam conter as lágrimas de emoção. Lucas assentiu, sua voz embargada, e pensar que quase desistimos dele. Fernanda, que se tornara uma amiga próxima da família, se aproximou com um bolo decorado com a imagem de um cão super-herói. "Este é para o nosso herói canino", ela disse, sorrindo. Sr. Geraldo, com lágrimas nos olhos, fez um breve discurso. Thor nos ensinou uma lição valiosa sobre não julgar pelas aparências e sobre o poder do amor e da perseverança. Esta comunidade é mais forte graças a ele e à família Silva. À medida que a celebração continuava, Mariana e Lucas refletiam sobre como suas vidas haviam mudado. O medo e a desconfiança que uma vez ameaçaram separar sua família haviam se transformado em uma força unificadora. Lívia, agora com quase 2 anos, demonstrava uma conexão especial com Thor. Ela o seguia por toda parte, muitas vezes imitando seu andar ligeiramente manco, como se fosse uma brincadeira especial entre eles. Para ela, Thor não era apenas um cão, mas um guardião, um amigo, um irmão mais velho. O impacto de Thor se estendia além da família Silva. Inspirados por sua história, vários vizinhos adotaram cães de abrigos locais. O bairro, que antes via animais com certa desconfiança, agora era conhecido como um dos mais pet-friendly de Belo Horizonte. Lucas, por sua vez, iniciou um blog compartilhando a jornada de Thor e da família. O que começou como um diário pessoal, logo ganhou seguidores em todo o Brasil, inspirando outras famílias que enfrentavam desafios semelhantes. Lucas sorriu, entendendo perfeitamente. Ele nos ensinou sobre confiança, perseverança e amor incondicional. Acho que você está certa. 1 ano após a celebração no parque, a família Silva organizou uma pequena reunião em sua casa para comemorar o aniversário de Thor. O quintal estava decorado com balões e faixas coloridas, e um bolo em forma de osso ocupava o centro da mesa. Mariana, observando a cena, não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Ela se virou para Lucas, seus olhos brilhando de emoção. Naquele momento, Thor se aproximou, abanando o rabo alegremente. Lívia o seguia, rindo e chamando por ele. A família se reuniu em um abraço coletivo, com Thor no centro. Enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, lançando um brilho dourado sobre o quintal, a família Silva sabia que haviam encontrado algo precioso. Não apenas um cão leal, mas uma lição de vida sobre o poder do amor, da perseverança e da aceitação. Thor, o cão que eles quase perderam, havia se tornado o coração de sua família, unindo-os de maneiras que nunca imaginaram ser possível. E naquele momento perfeito, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Thor, o pastor europeu oriental, provou ser mais do que um simples cão de estimação. Ele se tornou um herói, um protetor e, acima de tudo, um membro insubstituível da família. Sua coragem ao enfrentar a cobra oculta e sua determinação durante a recuperação após o acidente no parque inspiraram não apenas Mariana, Lucas e a pequena Lívia, mas toda uma vizinhança. A família Silva aprendeu valiosas lições sobre confiança.
julgamento precipitado e o verdadeiro significado de lealdade. Mariana e Lucas descobriram uma força interior que não sabiam possuir, enquanto Lívia cresceu com um companheiro fiel e protetor ao seu lado. A comunidade, antes dividida e desconfiada, se uniu em torno dessa história inspiradora, tornando-se mais compassiva e acolhedora. O bairro, na Savassi, se transformou em um exemplo de como o amor pelos animais pode criar laços mais fortes entre as pessoas. Anos depois, Thor, agora um cão idoso, ainda é o guardião fiel da família Silva. Lívia, uma adolescente confiante, frequentemente compartilha a história de seu amigo canino em trabalhos escolares e projetos comunitários. Mariana e Lucas, mais unidos do que nunca, continuam a inspirar outros com sua história de amor, coragem e segunda chance, lembrando a todos que família vai além dos laços de sangue. A história de Thor nos lembra que o amor e a compreensão podem superar qualquer obstáculo. Que tal olhar para os animais em nossa vida com novos olhos? Eles podem nos ensinar lições valiosas sobre lealdade, perdão e amor incondicional. Compartilhe esta história, adote um animal de abrigo ou simplesmente dê um abraço extra no seu pet hoje. Juntos, podemos criar um mundo mais compassivo para todos os seres.